Olá, PCI Concursos, meus caros, minhas caras, tudo bem com vocês? Prosseguindo no nosso módulo Reforma Processual Trabalhista, terminamos a aula anterior, falamos sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 855-A da CLT. Abrimos a aula de hoje para falar do processo de homologação do acordo extrajudicial, artigo 855-B da CLT, ok? Mais uma vez, a letra de lei é importantíssima, principalmente nesse momento de muita dúvida, muita controvérsia. Aqui o legislador buscou formalizar algo que já era prática cotidiana da Justiça do Trabalho, praxe forense. Os advogados protocolavam uma petição, distribuíam, protocolavam uma petição conjunta, reclamante e reclamada, pedindo a homologação de acordos realizados. Por quê? Porque se você fizer um acordo extrajudicial com o seu empregado, esse acordo não terá validade, diferentemente do direito civil, esse negócio jurídico não terá validade. Há necessidade, por conta do princípio da proteção, por conta de toda a formalização em torno do termo de rescisão do contrato de trabalho, a assistência sindical, que agora deixou de existir para a rescisão, pelo menos na letra da lei, a não ser que seja previsto em acordo ou convenção coletiva. Então, veja, todos esses cuidados, que são cuidados protetivos em relação ao salário, em relação à posição de hipossuficiência jurídica do empregado, do trabalhador, não permitiam e não permitem um acordo extrajudicial. Você tem o acordo extrajudicial, leva no cartório de registro de títulos e documentos e registra. Não importa, não tem validade, ok? Não poderá ser questionado, não haverá segurança jurídica, não haverá segurança jurídica. Então, o que fez o legislador? Vamos criar um processo formal para a homologação dos acordos extrajudiciais. E aí, muitos defensores da reforma, críticos e defensores, olha, o Poder Judiciário, ele só vai se ater aos aspectos formais do acordo. Ele não poderá analisar a juridicidade, o conteúdo, o mérito do acordo. Não é verdade, pessoal. O juiz não é um mero homologador. Fosse assim, não precisava criar o processo. Bastava um dispositivo dizendo da validade do registro perante o cartório extrajudicial, como se dá em vários negócios jurídicos, compra e venda, várias espécies contratuais do Código Civil, em que vigora a plena autonomia da vontade. Aqui é diferente. Uma vez o poder, é verdade que a jurisdição aqui é de natureza voluntária, a jurisdição voluntária, a administração de interesses privados pela justiça. Mas, assim como se dá nas varas de família, esse acordo pode ser analisado sob a égide, sob o aspecto da sua juridicidade, do seu mérito. Então, algumas questões se colocam. O juiz tem total controle, não só do aspecto formal, mas como do aspecto meritório, impedirá fraudes, impedirá lides simuladas que infelizmente são a tônica, tomar cuidado com a frase, mas muitas vezes ocorre aquela chamada casadinha. Quem milita na Justiça do Trabalho conhece bem esse termo. Empregado e empregador, o empregador propõe ao empregado um acordo fraudulento, olha, vamos fazer um acordo, vamos simular uma rescisão que não corresponde à realidade de pagamentos do que realmente ocorreu. E aí o próprio empregador indica os advogados, o advogado da empresa indica um colega de escritório, ou alguém que ele conhece, apenas para figurar ali, para dar uma validade sobre o aspecto formal. As famosas casadinhas, que denigrem e denegriram a imagem do Poder Judiciário Trabalhista, principalmente o Poder Judiciário Trabalhista. Então agora
o juiz tem que redobrar os seus cuidados. O artigo vai dizer que essa tem que ser uma petição conjunta assinada por advogados diferentes. Não pode ser advogado do mesmo escritório, obviamente. Não pode haver fraude, ok? O juiz terá aí um prazo de 15 dias para analisar, para homologar ou rejeitar a homologação deste acordo extrajudicial. Mas, como eu disse, o juiz tem total controle. Controle em relação aos sujeitos envolvidos, em relação à forma, em relação ao mérito. Não pode haver renúncia pura e simples de verbas trabalhistas devidas. Deve haver especificação, discriminação de cada verba objeto do acordo para que a sentença homologatória, para que essa sentença se revista aí de validade, de eficácia, produza os efeitos típicos das decisões judiciais de natureza definitiva. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá para o quadro. Tá? Então, esse processo ele se inicia por petição conjunta, advogados distintos. Tá? O sindicato pode assistir, né, o trabalhador, continua sendo possível a assistência sindical, normal, nem deveria estar, né, mas apenas para reforçar. O acordo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477. Qual prazo é esse? 10 dias para pagamento das verbas rescisórias devidas. Se não cumprir esse prazo, incidência da multa do parágrafo 8º, no valor de 1 salário, ok? Então veja, se houve atraso no pagamento das verbas rescisórias, o acordo não poderá isentar o empregador do pagamento da multa, ok? Importante. O juiz tem 15 dias, prazo processual impróprio. Vai cumprir os 15 dias? Com certeza, as pautas não vai cumprir, né? Mas, e qual a sanção? Não há sanção, certo? Ou apenas em nível correcional, corregedoria, mas desde que justificado, não haverá qualquer sanção de ordem processual para o juiz que não observa o prazo, não há. Mas tá aí, 15 dias é o prazo para decidir. Normalmente, o juiz ouve o reclamante para verificar se não há vício de vontade, se ele não está sendo coagido, o que infelizmente também não é incomum. Certo? Então, o juiz terá que ouvir parte, eventualmente ouvir testemunhas para evitar qualquer tipo de fraude, ou seja, instruir esse processo, esse procedimento, ok? Uma vez essa petição proposta, protocolada, ela suspende o prazo prescricional, certo? Se não houver homologação, a parte poderá ajuizar a reclamação trabalhista individual, o empregado, o trabalhador, e o prazo ficou suspenso. Ele volta a contar do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo, ok? Então não é um prazo de interrupção, é um prazo de suspensão. Algumas questões que eu coloquei apenas para a nossa reflexão, e, na verdade, afirmativas, né? Algumas perguntas e algumas interpretações possíveis. O controle do juiz é total, sujeito, forma e objeto. Tem que especificar as verbas, não há que se falar em honorários, porque o processo é de jurisdição voluntária e o CPC diz que cada parte arcará com seus honorários, com os honorários do seu advogado, a não ser que o acordo diga em contrário. Causas não relacionadas à relação de emprego também poderão ser objeto do processo, do procedimento. A regra legal não faz qualquer exceção. Não se afasta a necessidade de pagamento das multas do artigo 467 e 477. O juiz tem o prazo de 15 dias para decidir. Possível e recomendável a audiência para ouvir o reclamante. A súmula 418 ganha ainda mais importância, né? Ela é muito importante. Inexiste direito líquido e certo à homologação de acordo. Então não adianta espernear, dizer que o juiz tem que homologar e pronto. Não.
Já existe súmula dizendo isso, né? Dizendo que não há direito líquido e certo à homologação de acordo, certo? Então não há que se falar em ato ilegal, ato arbitrário, obviamente, desde que o juiz fundamente a não homologação, né? Pensando aqui nos casos em que o juiz entende por não homologar. Pode haver uma homologação parcial que atinja parte das parcelas, sem problema. E a questão do recurso, caberá recurso? Pergunta importante. O artigo 831, parágrafo único da CLT, diz que das sentenças homologatórias não cabe recurso, elas são irrecorríveis. As sentenças homologatórias de acordo. Isso vai valer para a sentença proferida no processo de homologação de acordo extrajudicial? A resposta aqui mais fácil e mais lógica, sim. Mas há discussões aí, há controvérsias. E se não couber recurso, o que fazer se, uma vez, por exemplo, descoberto que houve fraude, que houve simulação, lide simulado. O juiz foi enganado, homologou o acordo. E aí? É uma realidade com a qual nós já nos deparamos hoje em dia. O Ministério Público do Trabalho tem investigações contra advogados e contra as partes que fazem lide simulada e propõem ação rescisória, pessoal. O MPT propõe ação rescisória da sentença homologatória, certo? O prazo decadencial para a propositura da ação rescisória é de 2 anos do trânsito em julgado da homologação. No caso do Ministério Público do Trabalho, esse prazo de 2 anos começa a contar da sua ciência, o que normalmente ocorre após a homologação, após o trânsito em julgado da homologação do acordo. Então, no caso do Ministério Público, 2 anos a partir de sua ciência. No caso das partes, que as partes aí agiram em conluio, mas de um terceiro, 2 anos a partir do trânsito em julgado da decisão, tá certo? Então, veja, o novo CPC mudou, o novo CPC hoje prevê que as sentenças homologatórias deverão ser atacadas por ação anulatória, querela nullitatis, não mais por ação rescisória. Contudo, o TST não alterou a súmula número 100, em que diz, em um dos itens da súmula número 100, diz expressamente do cabimento de ação rescisória. E não mudou. O CPC de 2015 mudou e esse item da súmula 100 não mudou. Então há uma dúvida aí se caberá ação rescisória ou se caberá ação anulatória. A ação rescisória tem prazo de 2 anos, diferentemente da ação anulatória, que para muitos sequer tem prazo decadencial. A qualquer momento poderá ser proposta a ação anulatória. Então existe toda essa polêmica em torno do Instituto, certo? Continuem comigo aqui, vamos falar de contribuição previdenciária. Aqui o parágrafo único do 876, houve uma alteração apenas para seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do TST na súmula 388 do TST. Ok? O juiz do trabalho, ele tem, a Justiça do Trabalho executa de ofício as contribuições sociais previdenciárias decorrentes do objeto da condenação das sentenças que proferirem e dos acordos que homologar. Ok, pessoal? Não do objeto da condenação. Se a sentença declarar o vínculo de emprego pura e simplesmente, e não há provimento condenatório, não houver provimento condenatório, não há que se falar em incidência de contribuições sociais previdenciárias. Certo? Certo? Então, é essa a questão. Olha, mudou. E isso era uma discussão que existia no artigo anterior, porque o artigo anterior falava em objeto de condenação e inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Ou seja, não era só
o que resultava da condenação? Também aquela parte do provimento de natureza declaratória, o que ia ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal, um entendimento sedimentado antes da alteração desse parágrafo único. Esse parágrafo único ele foi alterado pela legislação previdenciária depois que o Supremo Tribunal Federal trouxe um entendimento de que essa contribuição previdenciária só era cabível à execução da parte condenatória da sentença. E agora, para que não fique confuso, tenham em mente que é exatamente o que pensa o Supremo Tribunal Federal e o TST, entendimento sumulado. Houve esse ajuste de redação do parágrafo único do artigo 876 da CLT, tá certo? A gente discutiu um pouquinho isso lá na nossa aula de competência, nossas aulas de competência processual trabalhista. Tudo bem, pessoal? O que eu adiantei quando falei do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, agora está aqui, ó. A execução não pode mais ser de ofício, ok? Não cabe mais. Agora, a execução será promovida pelas partes. As partes não podem ficar inertes, sob pena de prescrição intercorrente, ok? 2 anos, processo comparado, sem iniciativa das partes, o processo não. A execução ficou parada, ocorrerá a prescrição intercorrente. O juiz só pode agir de ofício, impulsionar de ofício, naqueles casos em que as partes não estiverem representadas por advogados, que é o ius postulandi. Muita polêmica em torno dessa modificação, tá, pessoal? O artigo 879 traz um procedimento prévio de liquidação, naqueles casos em que houver um procedimento prévio de liquidação, ou seja, o juiz profere a sentença, o juízo trabalhista elabora o cálculo ou o reclamante apresenta o seu cálculo aritmético. A partir desse momento, as partes terão prazo comum de 8 dias para impugnar a conta de liquidação, ok? Sob pena de preclusão, muito importante isso, uma alteração importante, porque se a parte não questionar essa conta de liquidação, não poderá, no momento dos embargos à execução ou da impugnação aos embargos, não poderá, o exequente e executado não poderão voltar à discussão, não poderão dizer de erros em relação a valores, ok? Então, por quê? Porque tinham que ter feito isso anteriormente sob pena de preclusão. Esse parágrafo 7º já era, tá, pessoal? A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial, TR. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, uma de suas turmas, deu continuidade ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que disse da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária. Então veja, o legislador reformista, teimoso, voltou, trouxe isso para o artigo 879, no âmbito da reforma. E essa questão já estava no TST e já estava no STF. O TST chegou a decidir pela não aplicação da TR, criou uma tabela que trouxe como índice o IPCAE. E por que essa discussão, pessoal? Vamos lá, né? Não disse isso. Porque a taxa referencial, ela não repõe o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. Em alguns casos, pode, pela TR, sequer haverá correção. Sequer haverá correção. Então, zero, correção zero. Então, veja, não reflete a inflação. Inflação não é aumento. Quando você tem reposição da inflação no seu salário, você não tem aumento. Você apenas impede a perda do poder aquisitivo dessa moeda, certo? Você recompõe a perda inflacionária. Então a TR não
né, havia decidido o TST. O STF, uma batalha jurídica, tá, pessoal, de idas e vindas. O STF disse, então, que não, que aquela tabela do TST não poderia ser aplicada, que a discussão que estava lá no TST, lá no STF, ministro Dias Toffoli, que a discussão lá era outra, não era uma discussão, não poderia aplicar a decisão liminar que foi proferida para impor um índice de correção aos créditos tributários, né, aqueles contribuintes que buscavam ressarcimento perante o fisco, perante a União, essa dívida era corrigida pela TR. Na hora da União cobrar tributo, ela cobra pelo índice oficial, mas na hora de devolver para o contribuinte, coisas de Brasil, né, pessoal? Devolvia pela TR. Isso que o Supremo discutiu, esse caso específico. E lá o ministro Dias Toffoli disse que aquilo era inconstitucional em um primeiro momento, uma liminar. Aí o TST, utilizando analogicamente, obviamente, da mesma decisão, também disse que para o crédito trabalhista não poderia ser TR. E aí o Dias Toffoli falou que não, que para o crédito trabalhista não se aplicava a sua decisão. O que, sinceramente, né, pessoal, sinceramente é um absurdo, né? Vamos falar aqui com todas as letras. E agora, recentemente, a turma, por 3-2, eu acho, 3-2, salvo engano, tá? Ainda teve outro que decidiu como o Dias Toffoli. Meu Deus. Por 3-2 disse que a TR não se aplica, certo? Não reflete. Então esse parágrafo 7 já nasceu morto, certo, pessoal? Já nasceu morto, ok? A redação anterior como ela era. O 882, né? 882 aqui vai falar um pouquinho de execução. O 882 apenas segue o que a doutrina e a jurisprudência consolidada dizem, o que o CPC diz, né? Que a execução poderá ser garantida por seguro-garantia, ok? Se equipara a dinheiro, inclusive, o CPC diz isso, sem problemas. E a nomeação de bens à penhora vai ter que obedecer à ordem preferencial do artigo 835 do CPC. O 883A, outro artigo polêmico, que vai falar que a decisão judicial transitada em julgada poderá ser levada a protesto. Até aí no CPC é assim também. Vai poder gerar a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa, ou o famoso Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Só que isso só poderá ocorrer depois de 45 dias a contar da citação do executado. Lá no CPC são 15 dias. Ou seja, uma falta de isonomia que não se justifica. E para piorar, aqui é crédito alimentar. E lá no CPC quase pode ter crédito alimentar, mas no mais das vezes são dívidas de natureza civil em que as partes estão em igualdade de posição. Então isso daqui é uma maldade com o trabalhador e muitos aqui estão questionando o aspecto até mesmo da constitucionalidade. Contudo, é o que está aqui, é isso que nós devemos nos ater, à letra da lei. O 884 vai dizer que para os embargos à execução o juízo tem que estar garantido, regra geral. Garantir o juízo por nomeação de bens à penhora, depósito em dinheiro, seguro-garantia. No caso das entidades filantrópicas ou dos diretores dessas instituições de caráter filantrópico, não há exigência da garantia ou da penhora. Os embargos à execução podem ser opostos sem a necessidade de garantia ou penhora. Então, vimos aí um grupo de artigos muito importantes, se atenham à literalidade desses artigos, ok? E a gente aqui nesse sprint final para tratar de alguns outros artigos. Eu tenho mais alguns, agora vamos falar de recurso de revista. Rapidamente, tá, pessoal? Algumas alterações. A principal alteração em torno do recurso de revista é o retorno, a volta, né? A volta do requisito da transcendência, do recurso de revista que tem transcendência jurídica. Isso não é novo. A CLT já previa o recurso de revista, a questão da transcendência do recurso de revista, só que não tinha regulamentado. Veio uma medida provisória e disse o que é transcendência.
Ou seja, transcendência é mais ou menos assim, pessoal. O TST, ele decide qual recurso de revista ele vai julgar. Com base em quê? Com base na repercussão de natureza jurídica, ou econômica, ou política, ou social. É mais ou menos como a Suprema Corte americana faz, ela escolhe. Tá? Então aqui, lógico que não é uma escolha arbitrária, mas se houver uma polêmica, uma repercussão de natureza jurídica, uma questão palpitante, e nós teremos agora com a reforma trabalhista, já estamos aí assistindo uma batalha em torno da demissão em massa, da demissão de milhares, centenas de trabalhadores de uma só vez, do dia para a noite, sem qualquer negociação, sem qualquer medida compensatória, sem qualquer preocupação de natureza humanitária. Né? Pessoal, é mercado, livre mercado, ok? E nós estamos vendo aí na imprensa batalhas liminares, juízes de primeiro grau, aí veio o tribunal agora diz que vale, porque a reforma diz que demissão individual ou coletiva é a mesma coisa, e não é, tá, pessoal? As convenções internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil dizem que não é. A Constituição, uma interpretação constitucional, também vai levar a essa conclusão, mas veja, há aí vários entendimentos. Provavelmente o TST logo será chamado, será provocado e terá que se posicionar sobre esse artigo da reforma, que equipara a demissão individual ou coletiva. Essa é uma questão nitidamente em que há repercussão jurídica. E poderá, neste caso, ser satisfeito o requisito de transcendência. Elevado o valor da causa, uma causa de elevado valor econômico, as possibilidades são tanto abertas, e esse é o perigo. Uma questão envolvendo um aspecto social, a justiça gratuita e todas as modificações que nós criticamos aqui, que é objeto de ADI, traz uma questão de alta indagação do ponto de vista social. Por quê? Porque traz um impedimento, dificulta sobremaneira o acesso à justiça dos trabalhadores hipossuficientes. A maioria dos trabalhadores brasileiros ganham até 3 salários mínimos. E, por fim, a gente pode ter aí uma repercussão de ordem política. O termo é muito amplo e nós vamos ver aqui que a reforma tentou dizer como enquadrar cada situação. Tá certo? A principal questão envolvendo recurso de revista. Por favor, né? Aqui, antes da transcendência propriamente dita, apenas trouxe para o parágrafo 1º-A uma necessidade de ordem formal para que o recurso de revista seja admitido, ok? Naqueles casos de embargos declaratórios, para que o tribunal sane determinada omissão. Olha, desembargadores, o juiz de primeiro grau não analisou o pedido. Vocês no acórdão, ou melhor dizendo, vocês no acórdão não se manifestaram sobre determinada tese relacionada a determinado pedido, certo? Na verdade, o pedido não foi examinado. O tribunal vem, não acolhe os embargos declaratórios e continua omisso. Nesse caso, é possível o recurso de revista por nulidade de prestação jurisdicional, com a necessidade de demonstrar, cotejar, demonstrar, deixar bem claro que houve essa omissão, que houve essa negativa de prestação jurisdicional. São requisitos formais que tentam dificultar a admissibilidade do recurso de revista. Essa questão já era objeto de súmula do TST, já era entendimento sumulado do TST, ok? E o parágrafo 14 apenas atualiza o processo do trabalho com o processo civil. Aqueles poderes do relator em decisão monocrática. O relator no tribunal poderá denegar seguimento ao recurso de revista se verificar intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Veja, há súmulas do TST, também na esteira do CPC de 2015, que exigem do relator
a abertura de prazo de 5 dias para que a parte possa sanar a irregularidade. Então o relator não pode, de plano, prima facie, por decisão monocrática, denegar o segmento, nestes casos aqui enumerados, que são requisitos formais, vícios formais do processo, sem que permita à parte que corrija o defeito, que sane o vício. Tudo bem, pessoal? Isso é importante. Aqui a transcendência, certo? Já existia o 896A, o caput é mantido, o tribunal TST examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. E aí os indicadores: econômica, elevado valor da causa; política, desrespeito à jurisprudência simulada do TST ou do Supremo; social, postulação por reclamante de direito social constitucionalmente assegurado; jurídica, existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Isso aqui foi feito sob encomenda, tá, pessoal? É para discutir a reforma trabalhista, certo? Desculpem aí usar o termo, ok? Porque qual é o mote da reforma? Tirar poder do primeiro e segundo grau de jurisdição e concentrar este poder no TST. Mais um dispositivo que tem esse intuito, certo? Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso que não demonstra a transcendência. E aqui, nesse caso, o recorrente poderá haver um agravo desta decisão e o recorrente poderá fazer sustentação oral. Ele terá o prazo maravilhoso, pessoal, desculpa a ironia, de 5 minutos, tá? Para discutir uma questão tão relevante e tão importante. Nem deveria ter o prazo, não é mesmo, pessoal? Nem deveria ter. Aqui eu repito para trazer o parágrafo 4º, que vai falar desse voto do relator que não admite a transcendência. Essa decisão será irrecorrível. Olha que loucura, pessoal. Poder total concentrado na mão dos ministros do TST, certo? É irrecorrível a decisão que considera ausente a transcendência. A que diz existir a transcendência, essa é recorrível, certo, pessoal? Por meio do agravo, ok? Por fim, para terminar o nosso módulo Reforma Processual Trabalhista, o artigo 899 veio com umas alterações interessantes. O parágrafo 4º vai dizer que o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, certo? O parágrafo 9º fala que o valor do depósito recursal, devido naquelas decisões, sentenças que condenam a obrigação de pagar, o depósito recursal só é devido no caso de sentença de obrigação de pagar, se houver condenação ao pagamento de um determinado valor. Só o empregador faz depósito recursal. Por quê? Porque o propósito do depósito recursal é a garantia do juízo da execução, é garantir a execução. Qual é o valor? Valor fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho, certo? No caso do recurso ordinário, em torno de R$11 mil. Recursos no TST, R$22 mil. Se a condenação for menor do que o R$11 mil, obviamente o depósito será no valor da condenação, tá certo, pessoal? O teto é R$11 mil. Se for 50 mil, aí deposita 11 mil, que é o teto, tá certo? Se for menos, deposita menos, a questão aqui é limitar a um teto. E aí, no caso das entidades sem fins lucrativos, dos empregadores domésticos, dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, esse depósito recursal será diminuído pela metade. Ok? Metade. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas
e as empresas em recuperação judicial. Olha que loucura, pessoal. Está falando aqui da pessoa jurídica. A pessoa jurídica só é beneficiária da justiça gratuita excepcionalmente se ela comprovar que não tem condições de pagamento, de efetuar o pagamento, certo? Certo. Só que veja, a lei traz um critério legal objetivo isentando do depósito recursal essas entidades filantrópicas, empresas de recuperação judicial. Ok, muitos vão pensar, nossa, mas é justo. É justo, professor, é justo. Só que, ao mesmo tempo, a reforma, no que tange ao trabalhador, beneficiário da justiça gratuita, não se contenta com a mera declaração, caso ele ganhe mais de R$ 2.200, 40% do limite máximo do regime geral da Previdência Social. E veja, em vários dispositivos que são objeto de ação direta de inconstitucionalidade, diz que ainda que ele for beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar honorários advocatícios sucumbenciais, honorários periciais e custas. Um verdadeiro despropósito e contrassenso. Certo, pessoal? Certo? Barbeiragem jurídica. Ok? Não questiono a justiça do dispositivo. Apenas o absurdo, né? As contradições, é teratológico, certo, pessoal? Certo? Então vamos lá. E o parágrafo 11, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Tudo bem, né, pessoal? Se o banco garantir, está garantido. É isso. Né? Estendemos aqui um pouquinho a nossa aula, mais uma aula que deu aí uma extrapolada do nosso módulo de 30 minutos. Façam a leitura atenta dos dispositivos legais. Esse módulo Reforma Processual Trabalhista trouxe todas as alterações, ok? Todas as alterações. Tem aí a medida provisória número 808, que está sendo chamada de reforma da reforma, certo? Mas a medida provisória não atingiu a parte processual, com exceção lá daquele litisconsórcio necessário que nós falamos, da ação em que se pleiteia a nulidade, né, de norma coletiva, a necessidade de trazer para o polo passivo todos os subscritores do instrumento negocial coletivo, os sindicatos participantes, as empresas, a fim de que necessariamente todos têm que estar ali no polo passivo quando houver pedido de nulidade da norma coletiva, nas ações coletivas, ok? Então, encerramos por aqui, agradecendo a sua audiência aqui conosco, PCI Concursos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, valeu por nos acompanhar, tá certo? Tchau, tchau.